Bom dia, um abençoado dia a cada um de vocês, a cada um aqui presente. Estamos aqui hoje para seguir o nosso estudo. Hoje, livro de Ezequiel, capítulos 37 a 39. Então já pega aí o seu livro sagrado e reserva aí no livro de Ezequiel, capítulos 37. Então vamos nos preparar aqui, para edificar a nossa fé, tomar essa porção abundante do dia, alimentar o espírito. Bom dia, Jusceli. Seja bem-vinda. Sueli está aqui conosco. Envia o convite, sua solicitação, para que a gente esteja meditando aqui nessa porção. Consagrar esse instante. Querido Deus e Paizinho amado, nós te agradecemos, Senhor, imensamente, com o coração grato pela dádiva de vida, pela dádiva de saúde, pela oportunidade de podermos estar aqui à mesa, unindo nossa fé com pessoas no mesmo propósito, que querem mais de Ti, que querem cada vez mais estar fortalecido em Tua presença, Pai. Nos concede a sabedoria, o entendimento, o poder de execução, Senhor. Que o Teu Espírito Santo habite em nós, nos capacitando em tudo, Senhor, para que possamos agir, seguir, obedecer, conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Nós te agradecemos imensamente pela Tua proteção, pela provisão, por todos os recursos que o Senhor nos proporciona, Senhor. Nesse dia, nós te agradecemos. Um dia de renovo, um dia do qual tudo se faz novo, Pai. Nós tomamos posse dessa porção e nós te agradecemos, Pai, pela Tua bondade, pelo Teu amor eterno para conosco, pela Sua fidelidade e que possamos sim, Pai, nos manter fiel no caminho de verdade e de vida, que jamais possamos nos desviar, Pai, para a direita ou para a esquerda, que sempre tenhamos pessoas que nos lembrem do nosso propósito, que nos ativem nosso propósito, que nos mantenham, Pai, na Tua presença, cada vez mais fortalecidos em Ti. Permanece conosco, nós vamos agora meditar em Tua palavra. Nos concede, Pai, a sabedoria do alto. Nos dá o poder de entendimento e de execução. Em nome do Senhor Jesus, nós já te agradecemos pelo Teu Espírito aqui presente, hoje e todo sempre conosco. Amém. Sueli vai estar aqui acessando, para estarmos juntos aqui unindo nossa fé e meditarmos nessa passagem. Bom dia. A paz do Senhor, amada. A paz do Senhor. Como é bom estarmos aqui juntas nessa mesa, farta, nesse banquete do qual vamos tomar posse aqui de cada lição. E como é edificante, a cada mensagem que vem ao nosso coração, isso é como fala, o próprio nome de Ezequiel. Ezequiel significa isso, o Senhor fortalece. Então, que mensagem, Algumas muito fortes, mas que nos fortalece, que nos edifica, Cada vez mais a confiar no Senhor. Sim, sempre, Como não, A gente, cada vez que a gente lê e aprende mais e mais, a gente sente essa confiança realmente que Ele está sempre presente, Guiando a gente, nos livrando em muitas situações, Porque quando a gente se entrega, quando a gente confia e a gente tem a certeza que Ele está com a gente, Ele nos livra de todo mal, É bênção, E a passagem de hoje, o capítulo de hoje, ele vai nos falar de uma passagem muito conhecida na Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 37, que refere a profecia dos ossos que se recobrem, se recobram a vida. Então a profecia, a passagem onde fala do vale de ossos secos. Então aqui Ezequiel menciona: a mão de Deus veio sobre mim e me levou fora pelo Espírito do Senhor e me pôs em um vale, o qual estava cheio de ossos. Então aqui esse vale do qual fala, as guerras elas aconteciam em vale, E normalmente um exército ficava num monte e o outro exército no monte, Igualmente quando a gente vê a passagem de Davi e Golias, o exército de Israel fica aqui, o exército de Gade do outro lado, e os dois desciam, Golias, Davi. Então os exércitos, para eles guerrear, eles desciam a esse vale, Seria essa descida. Então, nessa guerra, aconteceu essa batalha e esses ossos ficaram lá, que no caso foi o exército de Israel. E aqui o Senhor recobra a vida. Então, esse capítulo ele tem uma grande lição
para a gente, né? Porque Deus, ele pode retomar a vida em um cemitério, né? E aqui ele vai falar de ossos secos, dessa vida em cemitério, mas assim também fala de uma morte espiritual e uma morte física, né? Então ela traz essa analogia assim muito que nos remete. Naquele tempo ele recobrou por conta da guerra, e hoje quais são esses ossos, né, que precisam recobrar a vida? Deus, ele nos cura, se ele faz reviver, ele nos cura de uma determinada doença, de uma, sabe, frieza espiritual. Muitas das vezes a gente está vivo e não sente Deus. Isso é uma morte espiritual. E ele pode recobrar essa vida, pode acender essa chama. Sim, nesse capítulo ele está falando da restauração de Israel, né? Mas a gente pode fazer analogia de que ele pode restaurar a nossa vida também. Porque muitas pessoas, né, a gente vê por aí, que agem como, assim, se não tivessem vida realmente, né? Ficam de uma maneira como não morreram, mas também não tem vida dentro delas. E somente Deus pode fazer isso. Quando a gente busca Ele, Ele pode trazer vida para nossa vida, né? Novamente. Literalmente é isso, né? Há uma morte em vida, né? É, Quando está em estado de depressão, quando está em um estado enfermo, é literalmente uma morte em vida, né? Você não tem esperança, você se encontra ali. Então, um esposo, um vício, uma situação financeira, uma empresa quebrada. Então, você muitas vezes se sente literalmente viver essas mortes. Mas Deus pode dar essa vida. Então, aqui é uma mensagem de esperança. bem a fase do deserto, assim, né? E quem nunca, né? Todo mundo passa por um momento assim, onde a gente realmente perde o ânimo de algumas coisas, assim, fica em dúvida, né? Se sente perdido. E quando a gente. E isso acontece normalmente quando a gente se afasta de Deus, né? Porque quando a gente está próximo a Ele, a gente recupera, a gente tem esperança. Por mais que aconteçam coisas, a gente sabe que é por um momento que Ele está ali com a gente sabe que é um momento, às vezes, de aprendizado, né? Muitas vezes, e que depois que tudo isso passar, realmente a gente sabe que vai ficar tudo bem porque ele tá junto com a gente ali, né? Então, ele realmente é um Deus que restaura, um Deus que traz vida. E a gente se sente confiante. É o Então, renovo. quando a gente tá próximo de Deus, a gente sabe que a luz tá ali e que a escuridão logo passa. É verdade. E aqui ele vai remeter exatamente isso. Esse período aqui dessa guerra, onde houve toda essa devastação, foi exatamente no período que o Israel ele se dividiu. E o próprio Deus, a palavra nos diz, um reino dividido por si só já está destruído. E houve o reino, o Israel se dividiu, o reino do norte e o reino do sul. E o reino do norte foi levado cativo pelos assírios e o reino do sul foi levado pela Babilônia. Então, um povo escravizado e foram exterminados. Então, houve toda essa destruição, mas o Senhor vem e faz essa restauração, né? E aí ele segue no versículo 2 e diz: E me fez passar por cima deles ao seu redor, e observei que havia muitíssimos no vale, e eis que estavam muito secos. Então me perguntou: Filho do homem, poderá viver estes ossos? Então essa é a pergunta. Deus pode fazer renascer o que está seco em sua vida, seu casamento, sua empresa, sua vida financeira, sua saúde, o Senhor pode? E aí olha aqui a sabedoria do que o Senhor fortalece. Olha aqui, e eu respondi: ó Senhor dos senhores, tu o sabes. E nada é impossível para Deus, né? E ele diz: tu sabes, Senhor. Sim, o que eu ia falar é que às vezes, assim, aos nossos olhos parece impossível, mas para Deus nada é impossível, né? Quando a gente olha com a nossa visão limitada, muitas vezes a gente acha que aquilo seria impossível, né? A gente vê que aos olhos humanos, resgatar ali a nação de Judá e de Israel seria impossível, né? Mas aos olhos humanos, não para Deus, porque Ele pode fazer todas as coisas. Então, a gente precisa confiar, né? E ter fé, porque exercer essa fé. E nós somos Israel, né? Esses filhos, esses remanescentes. Então é preciso que a gente tenha essa confiança. Pode o Senhor fazer viver o que está morto na sua vida, na minha vida?
O Senhor sabe, e tudo é possível, né, para Deus. E ao que crer. Então é Para os preciso que que creia. é, Então é preciso crer. E a gente vê milagres acontecendo a todo instante. Pessoas que se curam de enfermidades do qual já estava despachado de médicos da medicina, sabe? Curam de enfermos, se restabelece mesmo, reergue uma empresa. Então, restaura o seu casamento. A gente vê milagres acontecer ainda hoje. Tudo é possível que crê. O Senhor, Ele pode fazer isso. E aqui, como diz a palavra, ele segue. No versículo 4. Então me disse, profetiza esses ossos, dizendo-lhes, ossos secos, ouve a palavra de Deus. Então, olha aqui a chave. Como que eu vou restaurar, Suelen, meu casamento? Como que eu vou restaurar minha vida financeira? Profetiza, é palavra. Declara que você já recebeu isso. Olha para aquele seu filho que está perdido ou improvável e profetiza com a palavra de Deus. A palavra, ela materializa. Eu sou feliz e grata pela vida financeira abundante que eu tenho. Eu sou feliz e grata pelo filho. Eu sou feliz e grata pela família próspera. Eu sou feliz e grata pelo casamento abençoado. Eu sou muito grata pela empresa abundante. Então, é com a palavra do Senhor, porque o Senhor nos promete. Em nome do Senhor Jesus, eu recebo essa bênção. Então, é através da palavra. a gente não tem noção, às vezes, desse poder que a palavra tem, né? Como diz É aqui, material. ela está falando, a palavra é a semente, com certeza, né? Muitos frutos Frutifica, são por né? vir quando a gente planta sementes ali, né? Porque há pessoas que só sabem declarar, profetizar coisas ruins. Ah, que não tem mais jeito. É, acabou mesmo. Agora isso e agora aquilo. Como Gente, a gente tem a tudo que a gente tendência a sempre pensar pelo lado negativo, né? É assim, quando acontece alguma coisa, né, já imaginar o pior, já imaginar, já falar, profetizar palavras ali ruim, que é o fim, que acabou, que não sei o quê, né? que não Comentar tem aquilo, jeito. colocar foco naquilo, né? Mas a gente precisa ter uma visão diferente. Quando a gente começa a falar palavras, né, de esperança, tudo muda, a gente muda, nosso estado de espírito muda, né? As coisas que acontecem é sempre enxergar ali o copo meio cheio, né? E ir mudando o olhar, mudando as atitudes, porque tudo começa no nosso pensamento, né? A gente Sim, pensa, a gente fala e as nossas ações vão de acordo com aquilo e os resultados vêm, né? isso. Então, realmente essa questão das palavras tem muito poder. E tudo começa aqui, né? Sim. E eu tenho esse mantra mesmo, assim, eu gosto muito de realmente declarar, agradece o que tem, não o que está faltando. Então é Sim, preciso que a gente foca. Eu tenho saúde hoje, eu tenho vida hoje, eu tenho saúde, eu tenho uma capacidade. O Senhor nos capacita. Então vai lá e faz o que você precisa. É para sua vida financeira, vai lá e estuda, vai lá e se capacita. É para sua maternidade, vai lá e se capacita. É para o seu casamento, seu relacionamento, vai lá e se capacita. Busca quem tem. Né? Se você não sim. tem esse conhecimento, alguém tem. Vai lá e busca. Então nós temos e devemos ter essa ação, né? A gente tem que ser grata pelo que tem, não o que está faltando. O que está faltando através do que temos hoje, saúde, disposição, capacidade mental, intelectual, nos dá ação para ir em busca do que está faltando. Mas agradece o que tem. Isso é muito importante. E aí ele vem e segue. E olha, só Assim, quero fazer um comentário com relação a isso. A gente está aqui fazendo a leitura, né? E como a gente pode colocar isso na vida prática, né? E é assim, eu sempre busquei uma maneira de fazer devocional com meus filhos, assim, que ficasse de forma prática, porque não adianta às vezes a gente pegar a Bíblia, querer ler algumas coisas ali, alguns dias funcionam e depois sai fora do ritmo, eles não querem, né? E essa questão de profetizar palavras, falar, a gente sabe como isso é importante. Então agora, antes da gente sair de casa, a gente faz uma oração junto, todo mundo dá a mão e agradece por tudo que tem, porque a gente já começa agradecendo e pensando e profetizando coisas para aquele dia, sabe? E daí depois que a gente fez a oração, tá todo mundo pronto para sair de casa. Então, quando a gente começa o dia falando assim, a gente já ensina as crianças a observarem tudo que tem, né, de bom na nossa vida
e tudo que pode acontecer de bom no nosso dia. E daí a gente cria esse hábito desde cedo neles, né? Isso é muito importante. Eu tô achando, assim, muito bom, sabe? Ter esse momento com eles, assim. Tá sendo É maravilhoso. isso, ensina a criança no caminho que deve andar. É essa prática constante que faz com que isso realmente se efetive, né? Então é precioso, realmente. E a mulher sabe que edifica a casa. Tudo isso acontece a partir de uma ação, né? Sim. Porque Deus é fonte de proteção e de provisão. E se a gente quer isso, é preciso agradecer o que tem. Né? Então é importante que a gente realmente faça isso com nossos filhos. O meu tem 4 aninhos e quando a gente está orando, outro dia ele me surpreendeu, porque é natural da criança a É espontaneidade, o falar. lindo ver eles E a falando. gente orando ali, e eu disse, filho, vamos orar. E ele veio fechando o olho e eu disse, mamãe, eu fechei o olho e eu não vi Deus, cadê Deus? E é lindo. E eu digo assim, quantas pessoas também ficam, vão orar e dizem, eu não estou sentindo Deus, eu não estou vendo Deus. E aí eu Sim. fui explicar, eu disse, filho, a gente sente. Você vai sentir Deus, ele mora aqui, ele está no seu coração, então a gente tem que pedir para purificar. E aí eu vou dizendo, o que que tem que limpar no coraçãozinho? E ele disse a desobediência, né, mamãe? Hoje eu fui, ele diz assim, eu fui duro, eu fui rude, né? Porque ele normalmente ele dá assim, ele é muito espontâneo, ele é uma bênção, mas também assim, não tem equilíbrio. Criança é assim, ela vai de um extremo a outro. É muito bom, mas quando ele tá zangado, ele fica muito. Ainda não tem aquela noção do equilíbrio. Então, nessa hora de oração, eu digo o que é que tem que tirar do coração para que Deus habite você sim. Então é essas. E a gente aprende tanto com isso, eu aprendo tanto com ele, aí eu me divirto, eu digo, nossa, que percepção, né? E esse momento é importante porque muitas vezes, no começo, quando eu comecei a fazer minhas orações, eu tinha dificuldade de falar, sabe? Assim, parece que travava. No pensamento ia minha oração, mas assim, quando a gente abre a boca para falar, a gente tem dificuldade. E eles também tinham. Aí agora fica mais fácil, sabe, para eles falarem, para agradecer, porque daí começa a observar tudo, começa a observar, né, o amor. Eu sempre falo, aqui em casa eu prezo tanto por amor, harmonia, paz, né, e a gente vai agradecendo tudo isso que a gente tem dentro de casa, então eles veem, nossa, realmente tem isso dentro da minha casa e isso é muito legal. E começam a observar tudo isso e já profetizar coisas para aquele dia. Então já agradecem, já dizem coisas que eles querem para que aconteça naquele dia. Então é importante abrir a boca para falar tudo isso. E a boca fala que o coração tá cheio. Muitas das vezes a gente não consegue expressar porque no nosso coração não tá aquilo ainda. A gente ainda não crê, como diz, não viu, ainda não sentiu. Então, por isso, muitas vezes há dificuldade no falar, porque é preciso a gente se alimentar. Se eu ando com pessoas que estão em oração, se eu ando com pessoas que têm esse hábito, que têm essa ambiência, eu vou viver essa ambiência. Né? É um ambiente que influencia. Então, Sim. não adianta você querer estar santificada, estar consagrada, se está lá num ambiente onde só fala circunstâncias ruins, só fala o negativo. Então, é preciso que a gente purifique o ambiente. Né? E Isso não adianta acontece também muito. só a gente estar em contato com Deus, orando e falando com Ele, e né, é importante essa união da família toda, né? Trazer os filhos, o marido, para fazer essa oração junto. Eu gosto muito de fazer isso já cedo, porque é uma forma de começar o dia, de todo mundo se conectar ali com Deus, ter aqueles 5 minutinhos ali e depois seguir para o dia, né? Sem dúvida. A gente já dorme orando, já dorme nessa conexão, já vai dormir meditando, agradecendo. É muito o que eu faço. Eu oro, deito, já fico meditando, purificando o coração, colocando realmente a corda nessa energia e também já glorificando a Deus. E o importante dessa ambiência é que a gente se policie, que a gente esteja se policiando. Igualmente, quando a gente está em determinado lugar, começa ali uma conversa boa, aí já começa a falar outros assuntos. Eu já chego com o esposo, vamos. Porque isso é me santificar. Se eu quero uma vida, se eu quero. Por que eu vou estar falando do outro? Por que vai estar uma situação? Acabou o assunto, já começou a falar bobeira, coisa que não tem nada a ver? É hora de ir embora. Isso é eu me santificar, santificar. Porque termina que você vai se poluir, estar numa situação que vai constranger, vai produzir outros frutos. Porque a palavra, ela produz. E olha aqui no versículo 5. Assim diz o Senhor dos Senhores a estes ossos. Eu que colocarei em vós espírito e vivereis. Porém, em vós tendões, olha aqui os frutos surgindo. Vai haver tendões, fareis que surja carne sobre vós,
cobrirei de pele, porém um espírito em vós, e vivereis, então sabereis que eu sou o Senhor. Aqui você vê que ele coloca um espírito com E minúsculo. E ele segue profetizando, e logo em seguida, lá no versículo 14, ele diz, ó, depois de todas as bênçãos do qual ele relata, ele diz, porém meu espírito dentro de vós e recobrareis vida, e vos deixarei em vossa terra. Então aqui é o Espírito de Deus. Né? Nós temos uma vida, o Senhor já nos concede esse espírito vivente, capacidade intelectual, mas quando a gente recebe o batismo do Espírito Santo, é o Espírito do próprio Deus em nós. Então potencializa o que já temos. Né? Então a gente precisa, com a nossa palavra, declarar realmente bênçãos, declarar vitória, falar coisas boas, profetizar, criar um ambiente bom. Né? Então eu realmente, ultimamente... Quando a gente vai fazer assim, umas visitas, né, em algum lugar, gente, tem pessoas que só tem miséria para contar. Ela não observa o que tem de bom, não. E aí, em uma determinada circunstância, a gente chega numa situação, é isso. E aí a gente, vamos. E aí, muitas das vezes, não tem como fugir. Uma dessas vezes, a pessoa tinha que vir para outra cidade, e a gente, tá bom, a gente leva. Impressionante, como 40 minutos de viagem, era só a pessoa falando. Foi a tarde inteira de sábado. Olha, é sério, no domingo seguinte, quando eu almocei, quando a gente chegou no meu esposo, amanheceu eu e meu esposo doente. A comida, aí a gente diz assim, a comida fez mal, alguma coisa assim. E o meu filho de boa, né? Ele vinha dormindo na viagem. E aí eu fiquei assim, eu creio que o ambiente ficou tão assim pesado, tão poluído. Só falar em morte, assassinato, roubo, e isso e aquilo. E eu tentava mudar o assunto, e eu buscando mudar o assunto, mas não tem. A mentalidade, até aqui a Priscila, que ela compartilhou, ela disse que o nosso cérebro ele suga mais o negativo do que o positivo. Por isso, a nossa esperança tem que ser na palavra. Então, a Priscila compartilhou. E isso é muito real. Há pessoas que têm aquela mente que suga tanto para o negativo que você tenta colocar o positivo e não acessa. E eu não tinha como fugir daquele ambiente. A gente estava num carro na estrada. E nosso corpo tem até uma experiência, né, de um chinês que ele fala da água, que ele coloca água em 3 copos e se a gente declarar palavras, então água com arroz e uma que recebe só palavra negativa, ela mofa, ela apodrece de fato. E aí eu disse, mas será? Não foi essa comida que fez mal, porque senão teria todos nós passado mal. Mas foi aquela frequência, porque nosso corpo é 70% água, né? Então eu digo, aquela frequência negativa e aquilo estava me incomodando muito mesmo. E aí fez com que eu me sentisse mal domingo, no dia seguinte. E eu digo, impressionante. Então a gente tem que treinar a nossa mente para viver o positivo, para falar o positivo. Isso é muito... Precisa tomar cuidado com as coisas que a gente escuta, põe para dentro, né? Porque se a gente liga a televisão, tem tanta coisa ruim que passa ali. Se as pessoas ficam assistindo aquelas informações, né, péssimas ali, que fica, né, tem, sei lá, uns programas ali, telejornal, sei lá, que fica falando um monte de coisa, né, a gente fica mal com aquilo, né, de ficar escutando. Por isso que a gente precisa realmente buscar coisas para a gente se alimentar de informação boa, não dessas informações ruins, né, se a gente tiver o poder de escolha, que a gente possa escolher estar ao lado de pessoas que sejam positivas, que tenham informação positiva, assistir coisa na televisão que seja, né, coisa que vai agregar alguma coisa e que a gente possa ter essa consciência de escolha realmente, porque a gente tem o livre arbítrio, que a gente possa usar ele. É isso, é poderoso. E aqui ele fala desse renovo, e ele diz, profetiza, pois, como... Aí ele diz, né, profetizei como ele me ordenou, e enquanto eu profetizava surgiu um ruído e tremor. Olha as coisas se materializando. E os ossos se ajuntaram, cada osso à sua articulação. Então as coisas vão se reordenando. Eu observei que surgiram sobre eles tendões, carne que a pele o recobriu por cima, mas não havia espírito neles. Então ele me disse, profetiza ao espírito. Aqui ele diz, profetiza ao espírito vivente. Aquele é o espírito, você vê que é com E minúsculo. Profetiza ao espírito, profetiza sobre tua vida, profetiza sobre a vida do teu filho, profetiza sobre tua empresa, profetiza sobre sua finança. Ó filho do homem, diz ao espírito, assim diz o Senhor dos senhores. Ó espírito, vem desde os 4 ventos e assopra sobre estes mortos. Segue aí que meu baby acordou aqui.
Onde você parou? Eu tô perdida aqui. Versículo 9. 9, tá. Então me disse, filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhe uma mensagem e diga, assim diz o Senhor soberano. O fôlego venha dos 4 ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele havia me ordenado e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formavam um grande exército. A gente vê aqui como que Deus pode fazer tudo voltar a viver, né? Então, assim, como é maravilhoso através das palavras, assim como quando ele criou o mundo, foi através das palavras, né? E a gente vê que basta ele abrir a boca para que as coisas aconteçam. Por isso que a gente precisa crer que há um Deus que está do nosso lado, que pode fazer milagres, às vezes, aos nossos olhos, mas para ele é simples, né? Assim, quando a gente segue e está em obediência a ele está sempre do nosso lado para fazer coisas que realmente... Grandiosas, né? E aqui é como você fala mesmo, ele faz um milagre, mas a gente tem que ser um interagente. O Senhor, ele é nosso ajudador, ele nos dá um espírito ajudador. Eu tenho uma ação, vem a reação. Então Sim. É preciso que a gente declare, é preciso que eu tenha fé. A fé vem pelo ouvir, né? Então é preciso eu estar em comunhão. Não pode ser só da boca para fora, né? Porque assim, o que eu estou profetizando, eu tenho que acreditar naquilo que eu estou falando. Como a oração mesmo, o próprio Senhor nos diz, ora como se já o tivesse. Isso é crer, e não duvida em seu coração. Sim. Porque se eu duvido, eu não creio. Então, ora como se você já tivesse. Olha para aquela tua família que está ali destroçada, que está tudo desorganizado, e já agradece vendo tudo organizado, como ele diz. Tudo vai se reorganizando. Né? Ele ordenara, o Espírito entrou neles e recobraram a vida e se puseram em pé. Uma multidão grande em extremo. Então declara bênção sobre tua nação. A gente fala que o período eleitoral é importante a gente ter essa ordem na nossa nação. Né? A gente sabe que vive uma realidade de corrupção, mas ora e crê que tudo isso pode ser restaurado, que a gente pode realmente ter, porque o nosso país, nossa nação, ela tem uma possibilidade de ter uma educação de primeiro mundo, porque tem recurso material, mineral, sabe, abundante. Então é possível tudo isso. Na escola a gente estuda sobre a lei da gravidade, né, que é ação e reação, né? E daí a gente vê aqui, no que a gente está lendo aqui, que tem muito a ver com a lei da atração, né? Que hoje em dia existe o livro e muitas teorias, né, que falam sobre a lei da atração. E é isso, é a gente profetizar, é a gente acreditar e a gente atrair, né? Então, é uma lei, é ação e reação. A gente profetiza aquilo, a gente atrai aquilo para a vida da gente. São princípios estabelecidos por Deus, né? Plantou, colheu. Então, planta palavras de bênção, planta essas sementes de esperança, né? E isso é precioso. E aqui ele segue, e ele diz, ó, no versículo 11, então ele me disse, filho do homem, estes ossos são todos filhos de Israel, que dizem, nossos ossos estão secos, e perdida a nossa esperança, deixamos de existir. Então aqui, só os filhos acreditam. Os filhos vão profetizar, declarar sua fé em Deus. E ele diz, todos são dos filhos. E a gente vê realmente, nós também passamos por esses conflitos. Nós fomos filhos, a gente declara, eu sou filha amada de Deus, eu sou protegida. Eu tenho muito essa concepção. Foi o versículo que me consagrou assim para o Senhor. Mesmo que todos me abandonem, Ele me recolhe. Eu sou filha de Deus, eu estou protegida por Ele. Mas há momentos e circunstâncias do qual a gente, sabe, fica numa circunstância difícil. Mesmo sendo filha, a gente vai e diz, está perdida a minha esperança. Mas o Senhor está conosco ali, Ele nos promete, né? Como a gente viu no versículo ali anterior, no versículo 36, onde ele fala, a promessa do Senhor nos dá, lá no versículo 22 do 36, ele diz, não, no 37, Ele nos diz que vai estar conosco, seja onde for, no deserto ou no bosque, que não haverá, né? Foi no capítulo de ontem, a gente estudando, no estudo de ontem, tá? Então, é em todas as circunstâncias. Igualmente o Salmo, né? O Salmo também nos diz, eu posso andar pelo vale da sombra da morte, eu posso estar nesse vale de ossos secos, mas eu não temerei, porque eu estou
em Deus, eu creio nele. E a gente ser filho significa que a gente vai passar por circunstâncias, né? A gente vai passar circunstâncias, mas ele está lá conosco. Então a nossa fé, a nossa esperança é isso, de restauração física ou espiritual. Porque quando a gente fala, né, que a gente quer crer, igualmente meu filho fechou o olho, mamãe, mas eu não estou vendo Jesus. Então, a gente pode estar no momento que está orando e dizer, eu não estou sentindo, né? Onde que está o milagre? Eu não estou conseguindo acessar. É essa morte espiritual. Então, busca isso, vai declarando isso constantemente que você vai sentir esse fogo do E é Espírito. um processo, né? Não é do Constante. dia para noite, Pra não é todo dia. falando, não é abrindo a boca uma vez que a gente vai sentir isso. Faz parte de um processo. A busca pela palavra do Senhor, por estar ligado nele, ele exige leitura da palavra, ele exige constância e muito cuidado. Porque tudo está aí no mundo para desviar muito facilmente a gente. Então exige muito cuidado com isso. Você tem que ter um cuidado com a sua consagração, um cuidado, porque se você vai se afastar, você vai morrer espiritualmente. E aí você vai ver que vai vir uma desordem física. Não tem como. Tem que estar ligado na videira. Porque aí suas raízes vão estar na fonte, e aí você vai produzir flores e frutos, e vai ser sempre constante. Mas se você tiver sem a água, sem esse maná, é igualmente, se você deixar de comer, você vai ficar fraco, você vai ficar anêmico. Da mesma forma, a palavra do Senhor é alimento espiritual. Se você deixar de comer ele, você vai entrar numa morte espiritual. Então, exige constância na oração. Orar sem cessar, né? Declarar bênçãos. E aí ele segue no 13, ele diz, então saberão que eu sou o Senhor quando abrir os vossos sepulcros e quando vos fizer subir de vossas sepulturas. Então, vamos sair, né? Desse caixão, dessa morte em vida, né, e ter esperança de renovo, crer no Senhor, que Ele é poderoso para fazer tudo novo, nos dá uma saúde física poderosa, nos dá um casamento poderoso. Isso é a vida em abundância. Ele promete vida em abundância. Não é essa vidinha mais ou menos de zumbi, né? De morto-vivo. Ele nos dá a vida. E aí no 14 ele vem e diz, então quando, né, abrir a sepultura, que já tiver ali vida, porque Ezequiel diz que viu todos os ossos e ainda não tinha vida. E ele diz, eu porei o Espírito. E aí no 14 ele diz, eu porei meu Espírito. O Espírito aqui agora é o de Deus, ó, com E maiúsculo. Dentro de vós e recobrarás a vida. E vos deixarei em vossa terra. Então saberei que eu, o Senhor, falei e o farei. Declara o Senhor dos Senhores, porquanto subireis. E vós converterei num povo e um reino. Então o reino do Senhor, ele é eterno. Esse reino é eterno. E a gente vive esse reino aqui na terra, né? É na terra que a gente manifesta a glória do Senhor. Então manifesta o reino na terra, através da sua vida, através da sua família, através do testemunho, dos milagres que Deus vai operar. E isso depende da sua visão. Se eu tiver com o olho espiritual aberto, eu consigo acessar o reino. Mas se eu olhar para o material, eu não acesso o reino. Então aqui ele diz, e todos serão um único povo e um reino. Então olha que palavra. E ele segue no 16 e diz, então, filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve sobre ele, Judá e os filhos de Israel, seus companheiros. Toma em seguida outro pedaço de madeira e escreve sobre ele, José com madeira de Efraim, e todos os filhos de Israel, seus companheiros. Depois une-os um ao outro, para que sejam uma só madeira em tua mão. E se os membros do teu povo te dizem, dê-nos a conhecer o que significa essas coisas. Tu lhes dirás, assim diz o Senhor dos Senhores, eis que eu tomarei o pedaço de madeira de José que está na mão de Efraim, e nas tribos de Israel, seus companheiros, e o porei junto com um pedaço de madeira de Judá, e os farei uma só madeira, e serão um na minha mão. Então aqui o Senhor fala de unidade, todos somos um, né? Quem já viu essa? Todos somos um. O que eu faço e o que eu declaro de bênção para a minha nação, para a humanidade, isso tem um poder. Deus, ele fala que quando ele começa a profetizar, ele diz que sentiu um tremor, sentiu uma ação, né? Então a gente tem que vibrar positivo, a gente tem que realmente já ver isso tudo positivo. Todos somos um, né? É como a palavra nos diz, ore uns pelos outros. Essa é a importância dessa unidade. Quantas das vezes a gente, amiga, eu estou numa situação aqui difícil, eu não estou conseguindo nem orar, ora por mim.
isso manifesta, isso tem poder de materializar a bênção do qual você está intercedendo para a minha vida, porque você está direcionando aquela causa. Por isso que isso materializa, por isso que isso é importante, orarem pelos outros, todos somos um. Ore pelo seu filho, ore pela sua família, ore pela sua nação, porque isso materializa uma ação de resultado, de fruto positivo. Né? Tem as Essa é uma pessoas que passagem. normalmente não param nem para orar para si mesmo, né? Só na hora do desespero, né? Deu uma apertada ali, daí começa a fazer oração, né? A gente precisa ter esse momento para a gente, para nossa família, para nossa nação, né? Um momento, a gente tem 24 horas ali, se a gente não tirar 15 minutos, 10 minutos, meia hora ali para ter essa intimidade com Deus, né? Como E que graças a Deus que há as igrejas, que há as pessoas intercessoras. A gente sabe que em meio a esse escândalo, às circunstâncias realmente de religião, mas há um remanescente, há uma parte muito boa, a gente não pode generalizar. E quantas pessoas têm e fazem campanha de oração pela nação, de oração pela humanidade, e isso interfere no todo, sabe? Então é importante. A intercessão ela é uma prova de amor. Né? A ação que o próprio Jesus, como o homem, fez por nós, né? Por amor ao seu nome, como ele nos diz no estudo de ontem. Eu não fiz isso por vocês nem merecem, mas eu fiz isso por amor ao meu nome, para me santificar das profanações do qual a gente faz. Porque quantas vezes a gente nega Jesus, quantas vezes a gente vê aí a difamação, calúnia. Então lança tudo sobre o próprio Jesus, mancha o evangelho. E ele diz, eu tenho agora que me purificar de toda essa profanação do qual vocês fazem comigo. Ele próprio se santificou e se purificou. E através dele nós somos santificados. Porque nós cometemos, infelizmente, essas manchas no evangelho, através das nossas ações. Nós não somos perfeitos. A gente busca, diante de estar na palavra, se aperfeiçoar. Então, Jesus ele foi perfeito, mas assim, levou sobre ele todas as nossas iniquidades. Porque nós o profanamos. Nós envergonhamos o próprio Deus, o Criador. E ele diz, eu vou me purificar, por amor ao meu nome, eu vou me purificar. E a gente sabe que veio, né, em forma de homem. Então, essa é a palavra. E ele segue aqui com uma promessa, é muito lindo. A partir do versículo 13 até o final aqui do 28, praticamente é de muita promessa. No 22 ele diz, farei de vocês, farei uma só nação na terra. Nos montes de Israel haverá um só rei para todos eles. Nunca mais serão duas nações, nem estarão divididas em dois reinos. Olha aqui a importância da unidade. Né? Porque o Israel se destruiu por quê? Porque ficou dividido, reino do norte, reino do sul. Sua família se destrói por quê? Porque você quer uma coisa como esposa e seu esposo quer outra. Se você não tiver unidade, já está destruído. Uma família dividida por si só já está destruída. Então, uma família dividida por si só já está destruída. Então, se você já vê isso aí, dispersão, cuida para fazer unidade. Será uma só nação. O seu esposo tem um propósito, acompanha ele. Você tem um propósito, compartilha com ele para ele te apoiar. E juntos vocês vão andar em um só caminho. E aí dá certo. Né? Então é importante a gente, aí você lê todas essas promessas. Ele diz, não se contaminarão mais com ídolos, nem com suas aberrações, nem com toda iniquidade, porque eu os livrarei de todas as habitações onde pecaram e os purifiquei. Eles serão meu povo e eu serei seu Deus. Então, pertencimento. Deus quer o tempo todo nos dar essa mensagem. Repete em toda a palavra. Vocês são meus. Agora eu quero pertencer a vocês. Vocês aceitam? Então, a gente tem que manifestar, né? Sim. Se a gente buscar essa purificação, né? Tá aqui, ó. Sim, eu os purificarei, né? Então, assim... essa mensagem toda, assim, fala sobre a restauração, né? Sobre como Deus pode restaurar a nossa vida em todos os momentos. Então, a gente precisa realmente acreditar de todo o coração que isso é possível. Como a gente disse, os nossos olhos é muito limitados, né? A gente, quando tem o olhar do que a gente vê, a gente muitas vezes acha que é impossível, só que não, né? Nada é impossível para um Deus tão grandioso que criou tudo isso aqui. Verdade. A Ildeane, ela compartilha aqui, né, que está com uma situação difícil com o irmão, está preso, o pai com depressão e muito angustiado e pede oração. Que o Senhor realmente conceda o conforto e que creia
né? Você tem esse poder de intercessão, cada um de nós, e creia que já realmente soluciona, manifesta essa palavra de esperança, leva também para eles essa palavra de que Deus faz tudo novo, que pode sim haver restauração, e não duvidar em um só instante o seu coração, né? Nesse renovo da saúde física, da liberdade, né? E que mesmo estando em uma circunstância difícil, o Senhor, é possível viver em liberdade, né? Com Cristo. Então, essa é a promessa. E aí ele segue, né, e no versículo 26, e estabelecerei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna com eles, e o multiplicarei e porei meu santuário entre eles para sempre. Então o Senhor, ele sempre tem esse convite, é a aliança eterna, todos nós temos acesso, né, temos acesso. Então é preciso que a gente busque. E ele diz, ó, meu tabernáculo estará no meio deles, eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Então saberão as nações que eu sou Deus, o que santifica Israel quando o meu santuário estiver entre eles para sempre. Então é preciso haver consagração, é preciso haver presença na palavra do Senhor. Ele diz, todos aqui são filhos, todos esses ossos do qual eu revivei são filhos. Então, o que é o filho? É quando eu creio, né? Porque fala em Gálatas que o Senhor, ele nos toma como filhos quando a gente crer no Senhor Jesus. Então é preciso manifestar uma fé. Todos nós temos uma semente de fé. Ela é pequena, mas a minha oração realmente é, Senhor, eu creio em Ti, mas aumenta a minha fé. Cada dia a gente tem que multiplicar o que Deus nos dá. Deus me dá saúde, eu preciso fazer exercício, eu preciso me alimentar bem, eu preciso tomar água, porque aí eu vou multiplicar esse recurso de saúde. Eu tenho fé, mas eu preciso multiplicar a minha fé, né? Então é preciso que a gente tenha ação, não é só esperar que Deus me dê, Deus me dê. A gente é um interagente para isso Oração, acontecer. né? Orar e ação, né? Já na palavra oração diz. Depende de nós também. É isso mesmo. E aí a gente segue aqui pro capítulo 38, onde ele fala de Gog e Magog no final dos tempos. E a gente vê que lá em Apocalipse, né? Gog e Magog, em Apocalipse, eles são símbolos de infiéis, de inimigos e perseguidores do povo, né? Perseguidores, assim, de Deus, que decidem. Então, assim, aqui representa essas pessoas que ouvem a palavra e que decidem não aceitar Jesus. E que decidem não seguir a Deus. E que decidem por si só, porque é o livre-arbítrio. Deus, ele dá a nós um poder de escolha. Você escolhe crer no Filho de Deus, você escolhe crer que ele é o Criador. Então, assim, é muito certo isso, poder de escolha. Você crer no criacionismo, você vai crer no evolucionismo, no que o mundo vai te colocar. Então aqui ele representa exatamente isso, essas filosofias de mundo, esses inimigos que vêm para te confundir e tirar do que é real, da verdade, para colocar engano. E ele diz, veio a mim a palavra de Deus dizendo, filho do homem, põe teu rosto contra Gog e contra a terra de Magog, governante e príncipe de Meseque e Tubal, e profetiza contra eles dizendo, eis que eu estou contra ti, ó Gog, e contra, né, esses governantes e príncipes de Meseque e de Tubal. Eu te reunirei e porei cabresto em tuas queixas e te tirarei da terra, e a ti toda a tua multidão. E aí ele segue todo o relato. Prepara-te, tu e toda a multidão que se reuniu a ti, e ser tu a guarda deles. Desde os dias antigos recebeste ordem, e ao fim dos anos virá contra os montes de Israel, contra a terra recuperada da espada, cujo povo foi recolhido de muitas nações, e vieram nela confiadamente todos eles. Então aqui, nação protegida mesmo na situação de destruição, né? O Senhor diz, ei, te prepara. Tu e toda a multidão que se reuniu a ti, e ser tu o guarda da tua vida, da tua família. É os sentinelas, né? O Senhor nos chama para vigiar e orar. Então esteja vigilante. Seja tu o guarda contra toda essa influência. E a gente sabe que a filosofia e os livros que vêm, a escola, o que a escola está ensinando para o seu filho? A gente precisa estar aqui guardando tudo isso, a gente precisa estar atento. Ai, para quem eu estou delegando para cuidar do meu filho? O que essa pessoa ensina, fala para o meu filho todo dia? Então, seja tu guarda, né? E aí ele fala, ó, através da palavra, né, ó. E ao fim dos anos virá contra os montes de Israel e contra a terra recuperada da espada, cujo povo foi recolhido de muitas nações e vieram nela confiadamente todos eles. Então Deus, ele nos protege em toda circunstância, ele nos guarda. E ele diz no 9, subirá como uma tempestade, como uma nuvem que cobre a terra, tu com toda a tua multidão e muitos povos contigo.
assim diz o Senhor. Naquele dia subirão intenções ao teu coração e conceberás um plano perverso e dirás: subirei contra uma terra próspera e irei contra os que vêm confiadamente, que não tem muros, ferrolhos e nem portas. Então tem que estar firme, não pode dar brecha, porque se o muro tiver ali, tiver uma brecha, se as portas estiverem abertas, se você deixar isso livre, o inimigo vai adentrar na tua casa, através da internet, de uma TV, através de uma influência, de uma amizade. Então ele diz que vai vir essa destruição contra aqueles que não têm muro, nem ferrolhos e nem portas. Então a gente precisa criar esse ambiente de proteção para a nossa vida, para a nossa mente, né? Porque a nossa mente primeiro cuida de si, porque a gente só dá o que tem. Se eu me cuido, eu vou cuidar dos meus. Já se eu não me amo, se eu não tenho cuidado com o que eu ouço, com o que eu vejo, eu vou me cuidar com o que os meus filhos estão vendo, com quem o esposo está andando. Então é preciso que a gente edifique, né? Sim. Porque ele diz que eles vêm a fim de levar cativos e tomar despojos, e voltar tua mão contra os lugares desolados. E aí vão habitar, né? E adquirir gados e posses que habita no melhor da terra. E aqui ele segue com todo esse relato. Portanto, ao filho do homem, profetiza e diz a Gog, assim diz o Senhor dos Senhores, naquele dia, quando o meu povo Israel viva confiadamente, tu o saberás. Então é preciso que a gente confie no Senhor, porque Ele é a nossa fonte de proteção, né? E ele diz: virás do teu lugar, desde mais distantes lugares do norte, tu e muitos povos contigo, todos eles montados a cavalo, uma grande multidão e um numeroso exército, e subirá contra o meu povo, como nuvem que cobre a terra, a fim dos dias virás e te trarei a minha terra, e as nações saberão que eu sou, quando eu for santificado através de ti, diante dos teus olhos. Então o Senhor, ele tem essa promessa de destruição de todo o mal. Ele vai destruir todo o mal. É inevitável então, acontecer, né? O mal tá aí, acontece, né? É inevitável. Mas a gente precisa ter esperança de que Deus está com a gente para poder superar tudo isso, né? E acabar com todo o mal. Então, momentos assim que a gente não quer que aconteça, acontece, mas a gente precisa ter a esperança de que Ele veio e que Ele está com a gente em todos os momentos. Aqui eu ia. Então todas as nações irão me conhecer, tá escrito aqui, né? Me conhecerão. Então é isso, através das histórias que acontecem, Deus vem para poder mostrar o poder dele e realmente tudo que ele pode fazer na nossa vida. É precioso. Então a justiça de Deus, ela é eterna, né? Ela prevalece. Mesmo que a gente seja oprimido, que o inimigo queira nos perseguir, porque a intenção dele é essa, né? Roubar, matar e destruir. E ele viveu todo o tempo de redor. Então é preciso que a gente esteja vigilante, que a gente esteja fechando essas brechas, né? Esteja cautelado, né? Realmente fechando as portas da nossa casa para que o mal não entre. E a gente sabe que vive nessa perseguição constante, mas a promessa do Senhor é que diz: eu vou destruir todo esse mal. E para isso, a gente precisa aceitar. O chamado é: aceite ser o filho de Deus. Aceite Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Porque imagina que quando a gente tem um pai protetor, ele diz: ei, não mexa aí com meu filho, não. Nós, na nossa forma, quando a gente sabe que tem um filho, que uma pessoa está dizendo algo que não deve, a gente vai lá: ei, ele tem uma mãe. Assim Deus faz com nós: ei, ele é meu filho, ele tem um pai. Eu tenho a justiça eterna, não mexe com ele. Então é preciso que a gente aceite isso, porque ele vai destruir. Mal nenhum nos alcançará. Essa é a promessa, né? Deus de justiça. A gente precisa observar as coisas que acontecem na nossa vida, assim, né? Para ver o que Deus está querendo me mostrar com isso, né? E por que essa situação está acontecendo? Porque muitas vezes coisas que acontecem na nossa vida é para a gente aumentar a nossa intimidade com Ele, né? Em todos os momentos Deus quer a gente perto dele. E certas vezes a gente precisa de uns chacoalhões, assim, de uns momentos que façam com que a gente aumente essa intimidade, que a gente busque ele, porque essa é a vontade dele. Então, assim, como a gente já diz em muitos momentos, se não é através do amor, é através da dor, né? Então, se a gente não busca através do amor ele, momentos de dor virão para que a gente possa estreitar esse relacionamento e buscar essa intimidade com ele. Verdade. E olha aqui como o Senhor, ele nos ama, né?
E ele diz, ó, que no fogo, no versículo 19, no fogo de minha indignação, disse naquele dia, haverá um grande terremoto na terra de Israel. E tremerão diante da minha presença os peixes do mar. E a gente sabe, né, quando fala assim, aqui ele se refere a esses inimigos, né, que é os grandes dragões, as grandes esferas que estão ali no mar, né, o mar que na tipologia bíblica representa o mundo, as aves do céu e a besta do campo e todos os animais que se arrastam sobre a terra e todos os homens sobre a superfície da terra, os montes cairão, as torres desabarão, todos os muros cairão por terra, e eu chamarei a espada sobre todos os meus montes contra ele. O que é a espada do Senhor? Aqui ele diz que vai ser pela palavra do Senhor. O Senhor fala, o negócio acontece. Estremece, cai por terra todo o mal. E Deus nos dá o poder, né, de filhos. Porque eu, como filho, né, como filho do Criador, eu sou criador, criaturinha. Então, quando a gente declara, cai por terra toda essa maldição na minha vida financeira, cai por terra toda essa opressão do inimigo sobre a vida do meu filho, cai por terra toda essa... Cai por terra, porque é a palavra, a espada aqui que ele fala, é a palavra. Mas não é da boca para fora, é quando eu creio que isso possa acontecer e ser verdade na minha vida e falo de todo o coração, né? Me entregando ali em cada palavra que eu estou dizendo. E ele segue mais e diz no 22, ó, com peste e com derramamento de sangue farei juízo contra ele. Farei cair chuva torrencial, granito, fogo e enxofre sobre ele, sobre seus príncipes e sobre a multidão de povos que estão com ele. Então a gente sabe que quando a justiça de Deus ela desce, né? Deus ele coloca, o sol nasce para todos. Ele brilha para todos, para os justos e injustos, fiéis e os infiéis. Quando o Senhor fala que ele declara a sua justiça, todos vão sofrer junto. A gente vive todo nesse mundo. Vem o juízo sobre o ímpio e a gente sofre aquele baque também, porque estremece. Todo ouvido ouvirá e todo olho verá. Essa é a manifestação. Mas se a gente confia, a gente vê de forma diferente. É a mão do Senhor, mas eu estou confiante porque eu sou filho, eu estou protegido. E a gente vem de uma circunstância aí onde a gente ficou muito atônico com toda a circunstância do qual a gente vivia. Mas se a gente confia no Senhor, a gente consegue ter paz em meio a essa tempestade. Né? É isso mesmo. Só com muita fé, né? Acreditando muito, porque só assim a gente consegue passar por esses momentos difíceis, né? E é uma luta espiritual, é uma guerra, é uma batalha, né? Porque aqui ele fala, com peste e com derramamento de sangue farei juízo contra ele. E ele diz, e todos verão, tanto os príncipes e toda a multidão. Então, aqui ele está falando de guerra. Deus luta e defende o seu povo. E não pense que numa guerra, porque a gente só quer paz, né? A gente é muito isso. Ah, não, eu não quero estar numa guerra. Olha, sinceramente, Deus nos dá umas armas. A espada, a palavra aqui do qual ele diz, a palavra do Senhor é uma espada para a gente entrar nessa guerra. Então, a gente muitas vezes, ah, não, que guerra? Qual é o sentido da guerra? Eu vejo muito isso. Muitas das vezes eu tive que entrar em circunstâncias que eu disse, mas Senhor, você está me chamando para isso mesmo? E aí eu entendi na palavra do Senhor, filha, o propósito da guerra é paz. Porque tem muita gente que tem essa aversão, né? Nação contra nação, uma guerra. Mas qual é o propósito daquele conflito? É trazer uma paz. E a gente sabe que não é só ganha-ganha. Vai haver circunstâncias que um vai perder, infelizmente. É a morte, né? Ali pela espada, vai ser uma morte precoce. Muitas das coisas, pra gente ter paz na nossa vida, a gente vai ter que matar relacionamentos. Eu, para ter paz na minha família, eu entrei em guerra, eu tive que matar relacionamentos, eu tive que realmente matar ali em ambiências, pessoas que antes estavam à minha mesa, eu tive que tirar, porque eram as pessoas que às vezes trazia contenta. Então eu tive que matar relacionamentos, eu tive que matar hábitos, eu tive que matar circunstâncias. Então isso é uma guerra do qual a gente tem que enfrentar e pode não ser bom a princípio. É um estado de caos. Né? É um estado de caos. Ah, mas meu filho, eu tô vendo que tá entrando numa circunstância, é através daquela amizade. Mata essa amizade. A gente vê que há mães que mudam de cidades, que mudam de circunstância. Tem que matar uma determinada situação para você ter paz. E Deus é que coloca esse direcionamento no seu coração. Eu fiquei muito inquieta quando o Senhor diz, pode se posicionar. Vai que eu tô te dando aqui as armas. Não foge à luta. Porque a gente quer aquele conforto, aquela paz, e a gente quer fugir da luta. E te digo, que é muito mais difícil você fugir da luta do que você encarar ela. Porque se você luta, você tem vitória. Como Deus diz, eu te faço um vencedor. Vence essa dor. Pode doer matar relacionamento, pode doer matar amizades. Mas se aquilo tá te fazendo mal, não tá... Mata. Pode ir à luta.
Porque Deus vai fazer você vencer essa dor, né? Então é na luta. E Deus, ele guerreia conosco, né? Então é muito isso. A Bíblia toda a gente vê que fala o tempo todo de guerra, né? As pessoas que ficam incomodadas. Eu não gosto do Velho Testamento porque fala muito de guerra, de luta, de reis contra reis. Mas qual é o propósito de tudo isso? Trazer a paz. As guerras que Davi lutou fez com que o reino de Salomão fosse pacífico. As guerras que eu luto hoje faz com que a vida do meu filho e da minha família seja tranquila. Então o sentido da guerra é trazer paz, né? A gente vive aí, vai estourar uma guerra, um segundo tal. Não olha pelo lado positivo também. Claro que isso é ruim, é horrível. Porque é um ambiente de devastador, é um ambiente de destruição, o ambiente fica poluído. Mas é por uma causa. A independência, a gente comemorou agora 200 anos da independência do Brasil. Como isso foi conquistado? Né? A gente está falando disso físico. Com muita luta. Com percas, né? Nesse dia a gente celebra e honra as pessoas que morreram por nos dar essa liberdade, por nos conceder essa independência. Então, é preciso que a gente se posicione e lute. E aqui falando do mundo espiritual também é assim. A gente tem que se posicionar e lutar contra o inimigo. Aqui ele coloca como Gog e Magog, representando essas forças espirituais. Sim. O meu aqui no 38, ele encerra assim... com isso mostrarei minha grandeza e santidade e me farei conhecido às nações do mundo. Então saberão que eu sou o Senhor. Então a gente precisa saber que realmente Deus, né, tá conosco e que Ele quer mostrar a sua grandeza através da nossa vida. É poderoso. E Deus nos capacita. E como vencer as nossas guerras, nossa batalha? Aqui o Senhor fala da espada, né, da boca de Deus. Então é com a palavra de Deus. Eu estou numa situação, qual é a nossa espada para guerrear? Eu creio no Senhor Jesus. Ele promete me dar uma abundância e eu creio nessa promessa. Eu sou grata pela vida abundante. Eu sou grata pela restauração e renovo. Aqui a promessa é de esperança. Então eu já agradeço por isso. Já declare através da palavra do Senhor. Precioso. Sim. Vamos começar o 39 aqui? Bom, eu vou começar fazendo a leitura aqui. Filho do homem, profetiza contra Gog. Transmita-lhe essa mensagem do Senhor soberano. Sou seu inimigo, ó Gog, príncipe que governa as nações de Mesaque e Tubal. Eu farei dar a volta e trarei do extremo norte e conduzirei em direção aos montes de Israel. Derrubarei o arco da mão esquerda e as flechas da mão direita. Você e seu exército e seus aliados morrerão nos montes, e eu os darei como alimento aos abutres e aos animais selvagens. Você cairá em campos abertos, pois eu falei, diz o Senhor soberano. Enviarei fogo sobre Magog e sobre todos os seus aliados que vivem em segurança no litoral. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Minha Bíblia está bem diferente da sua. Hoje eu fiquei até perdida quando você começou a ler, porque... A minha é uma versão hebraica. Ela é uma versão hebraica. Eu gosto mais dela porque ela traz mais assim... Eu tenho uma percepção bem mais... Alguns capítulos, eles são meio semelhantes, assim, quando faz a leitura. Mas hoje está bem diferente. Olha aqui no 7, ele diz assim, ó, eu darei a conhecer meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais permitirei que meu santo nome seja profanado, então saberão as nações que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Então aqui o Senhor dá a conhecer, né? E ele diz, eu nunca mais permitirei que meu santo nome seja profanado. Porque aqui a gente, na Bíblia toda no estudo, o que ira muito a Deus é a profanação do seu nome, é a adoração a outros deuses, é a infidelidade, né? Sim. Bom, aqui a primeira... Deus estava contra Gog, né? O que eu queria dizer. Mas a gente precisa lembrar que Gog estava primeiro contra ele, né? Então, assim, todos nós temos o poder de escolha de optar em obedecer a Deus ou ir contra ele. Então, a gente tem esse livre arbítrio que ele nos dá, né? De obedecer ao que ele tem para nossa vida ou não. E daí a gente tem as consequências disso tudo. Então, a gente precisa ter essa consciência de que tudo que a gente escolhe tem as consequências depois.
E é como a gente disse, né? Ação e reação. Então, se a gente for contra a vontade de Deus, a gente vai colher esses frutos lá na frente. E a gente tem que saber que a gente, quando está ao lado de Deus, a gente tem a esperança ali e que Ele tem planos de restauração para a nossa vida. Em todos os Precioso, né, esse entendimento. nesses capítulos a gente aprendeu e viu muito sobre isso, né? Sobre essa questão da restauração que ele pode fazer na nossa vida e que a intenção dele é destruir todo o pecado, porque em todos os momentos, como a gente disse, é da nossa natureza humana, né? Infelizmente. Mas Deus, ele reina, né? Ele tem essa justiça eterna sim, e ele quer tem realmente estabelecer para a nossa vida. e que ela seja plena, né? Quando todos nós acessamos isso, que busca realmente ter esse olhar espiritual, esse olhar positivo de tudo, a gente crê realmente, né? A palavra a gente já tem, né, consciência que ele próprio já veio, já purificou e através dele a gente também consegue esse acesso, né? E em meio a tudo isso viver na paz, né? Em meio a ambiente e circunstância. E quando a gente vê que muitas coisas estão acontecendo na nossa vida, a gente precisa analisar se realmente a gente está obedecendo à vontade de Deus para a nossa vida ou se a gente está seguindo pelos caminhos que a gente acha que seja correto, porque muitos danos que acontecem na nossa vida foram por escolhas nossas. Então a gente precisa ter essa reflexão sobre os caminhos que a gente está escolhendo para a nossa vida, se a gente está seguindo a orientação dele, se a gente está tendo esse tempo para observar o que ele quer para a nossa vida e os direcionamentos que ele quer que a gente tome na nossa vida. Porque a gente precisa colocar tudo, as nossas decisões, os nossos desejos, as nossas dores, tudo a gente precisa colocar diante de Deus e ter esse relacionamento íntimo com Ele para entender o que Ele quer para a nossa vida e que a gente possa seguir de acordo com a sua vontade, né? Que muitas vezes é diferente da nossa vontade. É verdade. E aí vale meditar, né, em todo o versículo. Aqui, então, ele diz, ó, promessa. Então eu porei minha glória, no versículo 21. Então porei minha glória sobre as nações, e todas as nações verão o juízo que eu execute, e minha mão que porei sobre eles. E a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor, seu Deus, desde aquele dia em diante. Então, aqui ele fala para os filhos. Aceite ser filho de Jesus, esse é o chamado. Eu aceito o Senhor como meu único, eterno, suficiente Salvador, porque é através dele que nós somos purificados, através do seu Espírito, né, como ele diz. Eu colocarei um Espírito em vós de capacitação, de sabedoria. Então, que a gente tenha realmente essa busca constante, né, de sermos filhos, de declarar, eu sou filha amada, perdoada, livre, e que a gente manifeste a glória, né, o reino na terra, através das nossas ações, através da nossa família. E esse é o chamado que Deus tem para mim, para você hoje, né? E se posicione, se tiver que lutar as lutas para haver essa paz, luta, porque Deus sendo general, Ele está no comando, Ele já nos tem a vitória já é concedida, a vitória já é nossa, em nome do Senhor Jesus, de toda e qualquer causa, né? Seja ela física ou espiritual, o Senhor nos dá a vitória. Se a gente está com Ele, nós já somos mais do que vitoriosos, não duvide nunca dessa palavra, né? Sim, e aqui no 29 ele fala, e nunca mais me afastarei deles, pois derramei meu espírito sobre o povo de Israel. E é assim com nós também, né? A gente tem o Espírito Santo, ele nunca se afasta da gente, ele sempre está com a gente em todos os momentos. Então essa é a certeza, a promessa que a gente tem e que a gente confia, e é nela que a gente se sente fortalecido, né? De saber que o Espírito Santo de Deus está com a gente em todos os momentos. Isso é maravilhoso. Seja no vale, seja na guerra, seja na paz, seja no desfrute. Mesmo que eu andarei, como diz o Salmo, mesmo no vale da sombra da morte eu não temerei. Essa é a promessa, a presença de Deus na nossa vida. Grata a cada uma aqui presente, você faz a oração final, minha amada. Sim. Meu Deus, gostaríamos de te agradecer por esse momento, por estarmos aqui reunidos, entendendo sobre a palavra, para que a gente possa colocar em prática na nossa vida, no nosso dia, para que a gente possa ter entendimentos sobre tudo o que acontece e a certeza de que o Senhor está conosco em todos os momentos. Gratidão por tudo, que o Senhor esteja conosco nesse dia de hoje e que tudo seja feito conforme a sua vontade. Amém.
E assim seja. Um abençoado dia, uma excelente semana. Amém.